Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Heleno e nós estamos em mais um podcast da Cônica Minolta, direto da Hospitalar 2023. E agora eu convido vocês para falar um pouquinho sobre o contexto digital na área da saúde. E hoje nós temos convidados muito especiais, mestres, me ensinaram bastante e eu quero compartilhar o conhecimento que esse time tem para passar para todos nós. Então eu convido o Thiago, CEO da MedPortal, o Carlos, sócio, trazendo a parte de tecnologia, inovação, novos negócios, e também o Vinícius, CIO da MedPortal. Então, estamos todos aqui para conversar um pouquinho sobre o futuro da radiologia, o futuro da saúde, e aí eu começo perguntando para vocês como vocês têm essa visão para o futuro. Como é que está a liderança em relação à educação mediante as novas tecnologias, health trends e o futuro realmente das novas profissões, né? O que está mudando nesse cenário que vem cada vez acelerando mais novas tecnologias e health trends dentro da saúde? Ô, Dani, primeiro uma alegria estar aqui com você. A gente vai iniciando os programas de educação, as iniciativas, e não consegue imaginar os desdobramentos, né? Então, estar com vocês aqui para mim é muito especial. Agradecer a Cônica, você, os nossos colegas pelo convite. Também estar aqui com os meus sócios, meus amigos, né? Mais até do que sócios. A gente brinca que a gente acaba convivendo mais do que a própria família, né? Acontece mesmo. E a gente tá junto aí numa cumplicidade e caminhando há mais de 10 anos nessa missão de educar para resultados, de fazer a diferença no mercado de saúde. Então, para a gente é uma alegria estar aqui e agradecer o convite, né? Eu acho que é legal a gente dar um contexto do que o MedPortal faz, da onde a gente veio, né? O MedPortal é uma empresa de tecnologia em educação, principalmente educação corporativa para hospitais. Uhum. E a gente vem há 11 anos aprendendo e a desenvolver pessoas nesse cenário de complexidade que é a saúde. Mais cedo eu estava conversando por que é tão mais difícil, tão mais complexo, né? Do que, por exemplo, treinar uma pessoa numa empresa de aviação. Às vezes a gente fica de fora olhando assim, não, mas peraí, poxa, o aviador, né, a tripulação, todo mundo sabe, o dono da empresa sabe que tem que treinar e não se exime disso. Por que na saúde a gente ainda reluta? Por que as inovações encontram uma certa dificuldade para iniciar o processo, para serem adotadas e tal? E a gente tem muitas peculiaridades. Uhum. Né? Tem as pessoas que trabalham em 2, 3, 4 lugares, e aí a liderança fica receosa, mas eu vou investir nessa pessoa? Como é que é isso? Ela vai para outro lugar? Eu já trabalho para o concorrente? O turnover é alto também, né? Turnover altíssimo. Eu vou adotar uma tecnologia e será que ela vai me dar o retorno que ela promete? Como é que eu faço isso? Então, assim, isso é alguma coisa que traz complexidade e é histórico no mundo da saúde. O que muda é a percepção de que as coisas hoje estão acontecendo numa velocidade muito mais rápida. E se antes eu tinha um espaço para titubear, para não investir, esse espaço cada vez mais diminui para investir em educação, para investir em inovação, tecnologia e por aí vai. Ou seja, se eu não invisto nessas pessoas e elas ficam na minha organização, é pior do que eu investir e elas irem embora. Exato. Então esse contexto é muito importante a gente mencionar, porque abre os olhos das lideranças para essa necessidade. E hoje está muito evidente para a gente, principalmente nos grandes grupos ou nas empresas mais inteligentes, que o investimento em inovação, em desenvolvimento profissional, em educação, é algo fundamental. Estabelece alicerces nessa organização e abre portas para o futuro. Ou seja,
não tem mais como eu crescer, desenvolver, né, sonhar sem investir nas pessoas. Elas como um pilar, inclusive, do desenvolvimento sustentável daqui para frente. Então, inicialmente, eu entendo que não tem mais como a gente evitar, deixar isso à margem. Porque com a velocidade das mudanças, se eu não aprender testando, se eu não aprender inovando, se eu não entrar nesse jogo, eu fico de fato fora do jogo, como a gente tem visto aí. Quem imaginaria, por exemplo, trazendo aí, né, que uma empresa de telefonia poderia ser um concorrente de uma organização de saúde? Há pouco tempo isso era inimaginável e hoje, com a telemedicina, a gente vê empresas de comunicação, de telefonia, se colocando como concorrentes na telemedicina dos estabelecimentos de saúde. E aí? Como é que fica o líder? Então, o líder precisa ter se desenvolver e entender que o mundo digital, o mundo da inovação, hoje é requisito obrigatório para o seu desenvolvimento. Legal. E só para a gente também pontuar aqui, a gente acabou se conhecendo, né, através do curso da MedPortal, o E-Leadership Program. E foi uma satisfação gigantesca, porque foi troca de experiência, colaboração, entre até empresas concorrentes. Então, foi um ambiente muito rico. E eu acho que cada vez mais a gente vai falar sobre isso, né? A MedPortal, ela promove muita colaboração, né? A construção de novas tecnologias, apostando em pessoas, né? O conhecimento humano. E eu acho que isso também vem em convergência com essas novas health trends para a área da saúde. Quando a gente fala de colaboração, né? Ela abre oportunidades. E aí, gostaria de provocá-los aqui para falar sobre oportunidades desse novo cenário do mundo digital. Bom, eu posso começar aqui, depois eu passo a bola pro Vinícius e pro Carlos. Mas o que a gente tem percebido é que esse cenário de oportunidades, ele tá passando à nossa frente, né? Aí tem uma pesquisa da McKinsey que fala o seguinte: mais de 1.000 CEOs pelo mundo. Pesquisa de 2022. Fala o seguinte, que 80% desses CEOs diz que tem algum projeto de transformação digital ou inovação dentro da sua organização. Então, assim, a maioria absoluta. Só que depois eles respondem logo em seguida, e em torno de 16% dizem que obtêm com esses projetos os resultados esperados. Então, peraí, o que está acontecendo? Está todo mundo fazendo, é moda, ou a gente não sabe fazer ainda? Não sabe incorporar com diligência, com segurança, os projetos para que eles deem os resultados esperados. O nosso entendimento, eu vou passar para o Vinícius, é que a gente precisa ter uma abertura e o desenvolvimento adicional desses líderes. As competências usuais não dão mais conta de resolver os problemas e as oportunidades que a gente tem hoje. Então a gente precisa ampliar. Por exemplo, o Vinícius, ele foi recentemente para a RIMS, foi para os Estados Unidos. E lá viu um nível de interação e colaboração que salta aos olhos, chamou muita atenção. São mais maduros, né, nessa parte de colaboração. Exatamente, vale a pena ouvir isso aí. Né? Isso que o Thiago está falando é muito interessante, porque o que acontece? Lá fora a gente enxerga, a gente vê complementariedade entre os negócios. As pessoas preferem dar foco em resolução do problema, sabe? Não a todo custo, claro, mas que eles aprendam, até com seus próprios concorrentes, qual é o caminho menor. Você vê que dentro do Google, com o Alphabet, se a gente for pegar assim, o que o Google hoje é? É um grande centro de experimentos, onde ali... porque muitos experimentos do Google acabam. Porque no setor de inovação é dessa maneira que funciona. Exatamente. Porque existem soluções que elas são colocadas à prova e muitas vezes eles chegam
quando o produto está pronto, eles enxergam que não é para prosseguir com aquele produto. Olha, isso daqui não vai funcionar. Nós não temos maturidade, muitas vezes por uma questão de maturidade, não só maturidade do próprio negócio, mas maturidade principalmente das pessoas. Esse programa que você fez parte, assim, eu fico muito feliz em a gente ver, né, como as pessoas estão se importando com liderança. Sabe? A liderança, eu acredito que é um pilar fundamental dentro das instituições para que elas possam encontrar os caminhos mais fáceis. Porque as instituições, elas só são as instituições, tipo, a Cônica só é a Cônica, o MedPortal só é o MedPortal, porque as pessoas estão ali dentro. E essas pessoas precisam ter confrontos para que você possa ali pincelar pessoas que possam desempenhar papéis que são papéis de liderança. Ser líder hoje em dia não é... saber tudo, né? Não é saber tudo. É possível você treinar pessoas em lideranças, mas tem pessoas que nascem com lideranças natas. E essas aí, quando possuem, né, são confrontadas e cada vez mais você consegue estabelecer uma maneira de poder evoluir com a carreira dessas pessoas, você vê como que as instituições conseguem dar grandes saltos. Então, assim, só para a gente dar uma recapitulada para não ficar tudo voando, a ideia é de você ter empresas que se complementam, mesmo sendo concorrentes, para que uma possa ajudar a outra. Eu acho, assim, isso é salutar, e o Brasil precisa entender que isso é um nível de maturidade que precisa chegar aqui. Exato. Isso não é o MedPortal é muito interessante porque... Não é opcional, é uma condição até de sobrevivência, né? Exatamente. E é uma coisa muito interessante, a gente vê isso acontecendo muitas vezes aqui em São Paulo, por exemplo, algumas grandes Big Techs, elas estão no mesmo prédio. Se você for pensar assim, AWS, Microsoft, se não me engano, Oracle, todas elas estão todas próximas. Elas não querem sair uma do lado da outra, porque esse ecossistema de concorrência, ela auxilia na construção de novas ideias e novas soluções. Sabe? E você trouxe um ponto muito interessante, né? Dos testes do Google. Tem que quebrar esse tabu do medo de errar. A gente tem que começar a testar mais, né? A gente tem que ter esse contato, errar rápido, corrigir, seguir, fazer e aprender com isso. O erro, né? Faz parte do processo. Ninguém... eu tava ouvindo... Isso é muito interessante, porque assim... o pessoal fala a fruta que ela é bicada antes do tempo. As pessoas falam, ela apodrece. Não, ela não apodrece. Ela amadurece. Então, a questão do erro, quanto mais cedo você encontrar erros dentro do processo, os custos são menores. Isso é um ponto muito interessante. Você consegue criar um ciclo onde, dentro desse ciclo, você consegue estar envolvendo o cliente final para uma situação, um problema. Então, se você faz com que você crie um processo de amadurecimento com base até em tentativa e erro, que é uma experimentação, não deixa de ser uma experimentação científica, inclusive, mas você consegue, nesse meio caminho, entregar produtos mais rápidos. Exato. E tem um ponto muito especial que na RIM foi citado pelo Thiago, eu sei que a gente vai falar, que todo mundo deve estar falando, que é sobre inteligência artificial. Com Mas eu vou deixar quando você eu vou deixar você puxar o papo. Não, E nesse ponto eu vou chamar o Carlos, porque eu vou aproveitar e vou puxar o Carlos. Porque o que acontece? Envolvendo o cliente dentro desse processo, tem que ter alguém na ponta que saiba ouvir. E aí o Carlos faz esse trabalho, dentro do MedPortal, ele faz esse trabalho muito legal, que é estar ouvindo, escutando como é que são a geração de novos negócios, sabe? Eu acho que é isso. A gente tinha uma outra oportunidade, a gente estava, uma palestra do Thiago, ele tocou no assunto desse medo do erro dentro de healthcare, né? Porque não é como a aviação, né? Mas a gente está falando de vidas, a gente está falando de salvar vidas. Então, é complexo trazer todas essas inovações, essas tentativas e erros também para dentro da saúde, isso é né? bem lembrado. Eu acabei não completando, mas de alguma forma é bom, é importante para a saúde ser mais conservadora. Porque a gente não pode arriscar tanto.
Mas isso não pode ser desculpa para a gente não Pode incorporar... ser uma fronteira, Exatamente, né? uma fronteira para a gente não incorporar o que já, de fato, está trazendo benefício. A pesquisa clínica está aí ajudando a gente, né? Os protocolos clínicos, né? Os guidelines. Então, assim, isso dá uma retaguarda maior para a gente incorporar as inovações. A gente não quer, como eu cito o exemplo, novas talidomidas, né? Que há décadas foi um medicamento que era dado para grávidas como um remedinho para enjoo. E, né, gerou uma multiplicidade de crianças mal formadas, né? Uma geração de mal formados. Então, a gente não quer isso. Então, para incorporar, a gente tem que ter, né, clareza do benefício. O benefício é maior do que o dano, porque, em geral, tem algum dano. É maior? Ok. Então, vamos acompanhar, vamos ver como é que é. E essa discussão tá em pauta. A gente tá vendo as organizações nesse momento, Dani, falar assim, cara, a gente só vai investir em 2023 no que dá resultado. Tem que ser eficiente. Até mesmo imediato. Não dá mais para esperar isso ao longo do tempo. E a gente se debruça em, então, mostrar os resultados. Qual é o ROI desse investimento aqui em inovação? Qual é o ROI do investimento em educação? A gente já sabe que com o MedPortal, com a nossa metodologia, conteúdo, a cada 500 funcionários por ano, 150 mil reais de economia as pessoas têm, as organizações têm, usando o que a gente faz. Isso cada vez mais tem que estar explícito. Não pode ser um tabu. Tem retorno, sim. Então a gente precisa se debruçar para mostrar, né? Cada vez mais testar, e tentar novamente, testar, consertar, consertar, ou testar e implementar, porque... E é contínuo, né? E o interessante é a questão de de complementariedade e multidisciplinaridade também. Porque quanto maior a diversidade dentro de uma empresa, a possibilidade de você encontrar caminhos para resolver uma abrangência maior de situações de problema é o desejável, sabe? Se você só tem pessoas com o mesmo perfil, a tendência é que você só vai atender pessoas com aquele perfil dentro da empresa. Então, assim, essa questão... abrange até a diversidade. Isso, né? E a liderança, aí a gente volta para a liderança. Porque você tem que aprender com essa diversidade. Exato, porque é muito complexo, porque nós somos diferentes. E aí as pessoas falam que a inteligência artificial vai substituir o humano. Né? As pessoas ficam vendo... esse caminho. Não é. As pessoas ficam imaginando um filme do Júlio Verne e tudo vai acontecer sozinho, sabe? Igual o filme 2001, Odisseia no espaço, que vai ter ali um robô tomando decisões que envolvem vidas, né? Não pode, tem que ter um humano por trás, porque a decisão final tem que ser do humano. Novamente, a gente fala de capital humano, investimento, porque não é só a transformação digital, né? A transformação da cultura. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas eu vou trazer uma provocação para a gente falar sobre IA, já que a gente está falando de aprendizado contínuo, e trazer o Carlos aqui para a nossa conversa. Com uma informação aqui um pouco provocativa, 80% do que os médicos fazem será substituído por tecnologia. Será? É isso mesmo? Qual que é o futuro? O que a IA vai fazer pela gente? Olha, esse aí eu vou deixar até pro Thiago, que é médico, para a polêmica ser um pouco menor. O que os fundos de investimento provocam a saúde apontando para esse caminho, né? Há 10 anos, se a gente ouvisse isso, a gente ficaria totalmente perplexo e, assim, numa direção oposta. Não, ia ter uma revolta. Isso é impossível de acontecer. Hoje a gente ouve, a gente fala assim, 80 eu não sei, mas talvez aí... É verdade. Mas algo que é importante, 50, né? 60. Quando a gente pensa, não só médico, qualquer profissão hoje, por exemplo, com a inteligência artificial saindo, e a gente pensa na liderança de novo. E aí você mencionou antes sobre novas oportunidades.
Vocês fizeram um curso do e-leadership, Sim, maravilhoso. aprenderam e viram muita coisa que não tinham visto ainda, mas já existia. Sim. Então É você verdade. acrescenta no seu cinto, que pessoal, a gente sempre fala cinto do Batman, É, né? é. Então você vai Tá acrescentando. colocando na mochilinha, né? Vai Na colocando na bagagem. mochilinha. Então, na verdade, você tem que, hoje, muitas vezes, estar antenado. Então, existe inteligência artificial. Eu vou ser substituído? Não necessariamente. Não O que eu posso usar a inteligência artificial para o benefício da minha instituição? Para o benefício do meu time aqui, da empresa, então da instituição. Então, é nessa linha também. É o quanto que o médico, nesse caso, ele vai se desenvolver, né? Então, hoje em dia, você vai estar andando contra uma escada rolante. Então, se você para, você começa a descer. E vai descendo. Então, você tem que estar continuamente estudando, se aprimorando e aprendendo essas novas tecnologias, inclusive inteligência artificial e como você pode usar. Eu acho que essa é uma linha importante. Isso aí, pegando o gancho do Carlos, Dr. Eric Topol, que é um médico que foi contratado pela saúde pública inglesa, né, para estudar, preparar a força de trabalho inglesa, né, estudando as pessoas que fazem parte da sociedade, para construir uma força de trabalho para 2030, por exemplo. Mas o ano passado ele estava no congresso ele teve a palavra no congresso, no CONAP, né, no congresso da ANAP, que foi muito legal, e ele fala um negócio: as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, ela precisa trazer o médico para o lado mais humanitário. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, nós, pacientes, chegamos para o médico, doutor Thiago, mas eu cheguei no consultório, ele nem olhou para mim. Ele nem me atendeu direito, foi 15 minutos. 5 minutos de consulta. Exato. E ele falou o seguinte, olha, as novas tecnologias como a inteligência artificial, elas precisam fazer parte do dia a dia do médico, para fazer com que o médico volte para a parte mais humanitária. Exatamente. E aí a gente utiliza a inteligência artificial para poder auxiliar na coleta de informação. Não é fácil, eu confesso, os periféricos não foram construídos para pessoas. Não é fácil você usar um teclado, não é fácil você usar um mouse, monitor. Isso daí, para mim, é muito fácil. Eu chegar para você aqui que eu uso isso há quase 40 anos, é muito fácil. Desde criança é meu brinquedo. Mas para as pessoas que precisam desempenhar outras funções e precisam fazer interface homem-máquina, é um grande desafio. E esse desafio é muito. Outra coisa, isso me impactou muito. Eu fui num hospital e eu vi como é complexo um enfermeiro coletar informação em beira de leito. Até hoje é assim, gente. Então, assim, os especialistas técnicos precisam enxergar isso, precisam ir na beira do leito ver isso, e ao mesmo tempo ouvir mais os médicos. Gente, isso daqui não está funcionando para mim. Só que o médico já cansou de falar isso. A gente vê a sociedade médica e fala assim, não, eu não aguento mais. Não aguento mais usar teclado. Eu estou dando um exemplo simples, porque isso, com a inteligência artificial, pode facilitar e trazer um benefício muito grande para a humanidade. Isso é legal. E eu acho que esse é o ponto, né? 80% do que é feito. Então, significa que você ganha agilidade, né? Você traz ali um pouco mais de eficiência no seu trabalho, né? Então, parte do que era construção do dado vira agora análise desse dado, Exatamente. Né? E aí, a gente confronta várias outras questões relacionadas a burnout, questões relacionadas a, por exemplo, a pessoa que se desencanta com a sua própria profissão. Gente, tem gente... Fica no automático, A gente vê as crianças, tem gente que desde que cedo, não sei se o Dr. Thiago provavelmente foi assim, desde cedo brincando lá, fazendo... Nossos amigos passando. O bom é um abraço isso, aí né? para os amigos do IMED Group. Vamos lá. Então, assim, a gente vê as pessoas se desencantando com as suas profissões, por quê? Simplesmente, quando elas chegam no ápice, ou quando chegam no maior momento,
veem que aquilo não era aquilo que ela imaginava, Não. porque tem ali um empecilho que poderia ser resolvido com a tecnologia, como Com a você falou. tecnologia. É. Isso é interessante, Vinícius, porque às vezes a gente imagina que, poxa, mas como é que vai ser isso, né? A gente está entendendo aqui então que não vai haver substituição, ok. Mas e aí, quem que vai se sobressair? Quem que vai conseguir aproveitar as oportunidades? Exato. É quem tiver antenado e conseguir aprender a navegar sobre esse mundo. Essa pessoa vai ter mais facilidade, o outro vai ter mais dificuldade. Quem não se inserir, quem não tiver aberto às inovações e não se preparar, vai ter mais dificuldade. Ah, então agora médico eu vou precisar programar, eu líder vou ter que saber de TI. Não necessariamente isso, mas eu vou precisar navegar naquele terreno e trazer para perto de mim as pessoas que entendam mais e que sejam necessárias aquilo, É né? atuar como um facilitador, né? Você entender como líder quem tem a expertise para trabalhar com IoT, com IA e trazer as ferramentas realmente para facilitar o dia a dia. Mas hoje isso é um desafio, né? Porque a gente encontra no ambiente da saúde um conhecimento muito heterogêneo, né? Um skill muito heterogêneo das pessoas. Então a gente ainda tem os tecnólogos sobrevivendo no analógico, replicando o que ele aprendeu no analógico no digital, porque nas universidades ele aprendeu o analógico, e já tem a pessoa que está navegando e tem sede de coisas novas e inovação e está trazendo sempre lá na caixinha alguma sugestão para melhorar o fluxo, né? Porque... Isso é interessante porque independe de idade. Exatamente. A gente, no próprio e-leadership, e agora no curso que a gente tem de Duke, aqui para o Brasil, também outro curso interessante, aberto para líderes, a gente tem pessoas da faixa etária de 35 a 65 anos de idade se interessando pelo tema, tecnologia, desenvolvimento, liderança, e como não ficar para trás nisso tudo, como se inserir. A gente fala de destreza digital, a gente pensa em como aquela pessoa pode ser, entre aspas, né, letrada naquele tema, naquele assunto e tal. O mundo da inovação é esse. E não dá pra gente esperar o outro fazer primeiro para ver se vai dar certo. O aprendizado e a distinção das organizações tá no processo de tentativa e erro, de aprendizado, e aquilo vai dando bagagem, musculatura pra gente ir além, pra gente fazer diferente. Falar assim, não, isso aqui não deu certo. Mas como é que você sabe? Não, a gente experimentou aqui. E esse processo mudou completamente as organizações, a maneira de pensar das lideranças para o momento que a gente está. Abreviado muito pela pandemia, em que tudo digital ganhou uma relevância importantíssima. Mas a gente não quer ficar preso lá na pandemia. A gente tem que falar assim, cara, e agora, daqui para frente? Essas mudanças que ganharam uma certa reputação e são inevitáveis, né? Lembro do livro Inevitable, as 12 forças tecnológicas inevitáveis, uma dica de leitura aí, vão chegar cada vez mais robustas e velozes. Então a gente precisa parar para entender que negócio, que bicho é esse que está passando aqui, que a gente tem que pegar pelo chifre, pelo cabelo e tentar aprender. E até complementando, na verdade, muitas vezes o líder, ele não precisa entender com tanta profundidade, ele não precisa ser especialista nessa nova tecnologia, nessa inovação. Mas é importante ele ter um mínimo de conhecimento, inclusive para poder utilizar isso, né, de forma estratégica para a instituição. A gente tem, eu realmente fico muitas vezes bem próximo dos clientes, visito presencialmente, e a gente percebe que esse erro, né, vamos testar, vamos errar. Antes, a gente ficava muito preocupado porque a gente só pensava nisso quando era para o paciente na ponta, no final.
Mas isso pode ser aplicado para qualquer processo. Qualquer processo. E aí vem a Com tecnologia com força, porque aí a gente tem um risco controlado, né? E aí não vai diretamente ao paciente. Nesse caso, perdemos um pouco de eficiência, então como que a gente ajusta aqui para ganhar mais eficiência? E a gente vai percebendo isso, inclusive com a nossa solução, por exemplo, né? Desde a entrada de um profissional até o momento que ele vai ser promovido. Então, como é que a gente transforma isso, gerando todo um histórico profissional de desenvolvimento dele como profissional dentro da instituição e fica com aquele histórico para sempre. Então, a gente sabe que, como você já trouxe, o nosso setor, ele tem uma alta rotatividade, né? Então, e aí o que é legal é isso, ele vai para uma outra instituição, ele volta e ele tem o histórico dele. Então, é esse tipo de eficiência, esse tipo de facilidade também que a gente pode investir cada vez mais, pensar de uma forma cada vez mais inovadora, com esse risco mais controlado. Né? Não E trazer o engajamento, né? Porque você acaba engajando quando você cria essa jornada, né? Exatamente. E isso é importante, porque acontece muito do que você falou, desmotivar. Chega um momento que você fala, não quero mais isso. Isso também parte muito das instituições que têm uma cabeça diferente, assim, pensam diferente. Assim, eu fico feliz em ver, por exemplo, a Cônica como uma empresa secular, simplesmente promovendo um debate aqui, uma mesa redonda, num debate muito interessante. É muito legal nós vemos isso. E o que o Carlos falou, dentro da solução, da nossa visão, por exemplo, que eu fico muito, assim, é um sonho de criança sendo realizado, vendo as pessoas poderem aprender numa ferramenta que pode ser, como já está sendo para milhares de pessoas, podendo aprender e ajudar as pessoas. No fundo, você poder promover uma saúde melhor, porque aquele colaborador... Com menos, né? Exato. Assim, o profissional melhor treinado é o que entrega uma saúde melhor. Esse é o nosso mantra. A gente carrega isso com a gente, porque se eu estou bem treinado, eu vou entregar um resultado melhor. É fato. Seja isso em qualquer área. Esporte, então, nem se fala. Isso daí é a visão clara. E todo paciente merece receber o cuidado dos profissionais mais bem treinados. Exatamente. A gente não pode desprezar isso. Isso é um benefício para todos os lados. Para todos os lados, se a gente conseguir emplacar isso, né? Esse ponto que o Vinícius trouxe antes sobre o professor Eric Topol é muito legal, porque ele estava falando de uma discussão em 2018 sobre como é que eu preparo a força de trabalho para entregar o futuro digital. E aí, naquele momento, ele fazia previsões para 2030 que em 2023 já estão dadas, já aconteceram. 85% das consultas de uma operadora de saúde da Califórnia, 85% em 2020 foram realizadas via telemedicina. Então, de 15%, isso passou para 85%. Então foi muito abrupto e isso chega pra gente aí muito, muito intenso, muito forte, né? E a gente fala, né, de telemedicina, de portal, mas pra gente que mora, que tá em centros, é muito mais fácil a gente ter acesso à tecnologia, ter acesso à saúde com mais qualidade, né? Mas a gente vê o quanto que a transformação digital tá levando o acesso para as áreas mais remotas. E acho que é isso que você falou que é muito legítimo, né? De levar uma saúde com maior qualidade. Então a gente abre espaço também para dar oportunidade, inclusão talvez, né? Seja as pessoas terem a possibilidade de ter, por exemplo, um cuidado que simplesmente só era possível até então dentro de uma fronteira e a gente está agora extrapolando fronteiras. Extrapolando fronteiras, exatamente. E isso é para os dois lados, novamente, né? Eu, quando me formei, fui servir o exército e morei lá no interior do Acre, em Cruzeiro do Sul, no Acre. O Acre existe. O Acre existe. A gente, quando alguém pergunta se o Acre existe, a gente pergunta pro Thiago. Exatamente. Ele esteve lá. Tem foto. E eu recebi um treinamento, isso foi em 2007. E eu recebi um treinamento para contar com o grupo de telemedicina, de medicina tropical, de Manaus. Porque a gente ia encontrar lá outra medicina
Malária, leishmaniose, outra Realidade, outra né? realidade que a gente pouco viu e muito menos estudou. Então, para a gente ter uma estrutura de apoio à tomada de decisão, foi muito importante. E isso nos ajudou lá, como recém-formados e tal, a conduzir muitos casos. Mais ainda para os pacientes que estavam recebendo aquele cuidado. Então, tem o benefício É mútuo. do líder, do profissional, Uhum. que se ele não entender isso como benefício, ele fica alijado do processo, ele se exclui, e aí ele deixa de ter esse ganho. Pelo contrário, né? Ele passa a ficar de fora, à margem, e o paciente dele também. Então, uma discussão interessante, Dani, é assim, como a gente consegue mostrar para os profissionais, Valor, né? para a liderança, valor. Porque a percepção de valor, percepção de segurança, vem mudando drasticamente com esse mundo digital. Não é raro com a gente, por exemplo, a gente é uma plataforma de educação à distância, educação digital. Alguém chegar e falar assim, poxa, Thiago, mas a gente no Netflix consegue fazer dessa forma. Por que no MedPortal não? Ou seja, ele vê valor numa outra ferramenta digital e instantaneamente compara com a nossa e fala assim, cara, eu quero. Então, se a gente está fechado, a gente vai começar a falar assim, olha, nosso orçamento ainda não é de bilhões de dólares. A gente vai chegar lá e tal. Mas a ideia de eu preciso buscar oferecer para esse cliente, para esse usuário, para essa organização, a experiência, o valor que ele já reconhece e já tem em outras plataformas que nem de saúde são. Exatamente. Essa é uma chave que a gente está virando pouco a pouco. E fala assim, poxa, por que eu não tenho acesso a um aplicativo quando eu estou indo para o hospital, para a emergência? Para saber o tempo de espera, para já me cadastrar no caminho, como eu faço com outras Para ferramentas. antecipar ali as perguntas O relógio me bipar, que a enfermeira me pediu fazer passagem, por exemplo, diretamente no leito para visitar como paciente. Conectar os wearables com isso, né? Assim, E acelerar o processo. Existe ainda nós melhoramos muito, porque há 10 anos atrás a gente já navegou em alguns centros cirúrgicos, em alguns hospitais, e nós vimos o quão difícil os hospitais ainda já melhorou significativamente, mas assim, há 7, 8 anos atrás, internet dentro de hospital era somente na recepção. Para você chegar ali e usar aquela internet rápida para o usuário final. Não tinha uma internet liberada, por exemplo, para ser utilizado em uma solução cloud. Eu fico feliz em dizer claramente que o MedPortal é uma das primeiras soluções cloud, 100% cloud do país, porque a maioria dos sistemas, eles eram instalados, ainda alguns possuem, instalados dentro de parques tecnológicos, dentro de, vou dizer assim, dentro de... tem servidores lá dentro. É como se fosse quase um... Sabe? Um Big Data, né? Não, tá tudo ali. Parece que é um data center instalado dentro do hospital. Agora, para analisar como que a evolução, e claro, com a questão toda de pandemia, como que isso trouxe um benefício. Porque a gente teve que acelerar. Vamos acelerar. Não dá para ter sistema instalado dentro. Tem que estar do lado de fora. Existem questões de redundância. Existem uma série de questões... Cibersegurança, né? Aí você falou de wearables. Olha... Há 10 anos atrás eu falava com clareza para você que dentro do hospital não tinha simplesmente entradas de rede para todos os devices que nós temos hoje. Não tinha. Era somente aquilo para dar sustentação em UTI, fundamental, CTI, né? fundamental. Hoje não. Hoje nós estamos tendo outras visões e é possível, claro, com apoio de leis que estão surgindo, sabe, com a iniciativa tanto privada quanto pública está tendo um amadurecimento muito grande em cima disso. É muito legal ver isso tudo acontecer. E assim, o Thiago deu o exemplo de comparação, né, com o Netflix.
a própria Disney, né? Assim, então quem vai no parque da Disney vai ao lado ali numa lojinha fora da Disney, ele quer ter a mesma experiência. É. Então, quando a gente fala, por exemplo, em inovar, inovação pode ser dentro da própria experiência, né, que o paciente vai ter dentro da sua instituição. Esse é um exemplo. Mas aí a gente chegava naquele ponto porque, assim, vamos supor, eu tenho um hospital com 2.000 funcionários, como é que eu vou capacitar, como é que eu vou ter ali um sistema que eu consiga resolver desde o primeiro momento que ele entra até o momento que ele já está saindo, eu consigo hoje sim. Então, assim, com a tecnologia, com a inovação, eu consigo ter desde a capacitação, mas também o próprio sistema me ajudando a registrar cada etapa que ele vai passando. Eu consigo gerar evidências de cada etapa, gerar inteligência. E aonde você tem oportunidade de melhorias, né? Exatamente. Porque você identifica onde está o gargalo, onde está o problema. E aí o teste e erro ele pode ser aplicado, por exemplo. Você pode ir Exatamente. melhorando ali, né? É uma questão interessante porque ao mesmo tempo em que somos entusiastas da tecnologia, e de fato somos, é algo que a gente acredita, que a gente defende e tem resultados, vê a mudança em termos de desfechos na saúde das pessoas e tudo mais. A nossa geração e a geração que está lidando com tudo isso tem uma grande responsabilidade de mudar cenários que as outras eras não conseguiram mudar. Então a gente está na era digital, caminhando daqui a pouco para a era pós-digital, que é quando o digital vai ficar tão comum quanto é a luz. Uhum. Você não pergunta mais se tem luz onde você vai, né? Você não pergunta se... Você não vai perguntar se tem tecnologia, o que acontece, se tem internet, você já não pergunta, você pergunta a senha do Wi-Fi. Né? Qual é a senha e tal, você já identifica ali e tal. A nossa geração tem a responsabilidade de olhar e falar assim, caramba, a era agrícola não resolveu, apesar do que fez, a questão da fome. A era industrial não resolveu, talvez tenha agravado a questão do trabalho escravo, condições de trabalho. A era digital, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter que olhar e falar assim, cara, a gente resolveu mesmo esses problemas? Então, ao mesmo tempo que a gente tem entusiasmo, a gente tem que parar para refletir e falar assim, cara, a gente tá indo no caminho certo, não tá? E o tempo inteiro tá avaliando se, poxa, de fato a gente tá trazendo mais benefício, tá fazendo sentido. Então, assim, uma responsabilidade ainda maior quando a gente fala o legado, né, que a gente deixa e tudo. A gente não pode perder isso de vista. Senão a gente fica numa discussão ingênua. Ingênua de tudo isso. Então, como é que a gente foca? Como é que a gente, de fato, muda o cenário? A gente não pode esquecer disso, né? Eu tô falando isso, isso é muito pra mim, é um exercício, né? Pra né? gente. Eu acho que é um exercício. É um grande exercício. Né? Você acorda todo dia. Pra gente não ficar assim, ó. Tecnologia a todo custo, a qualquer custo, e vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. Se as pessoas não se desenvolverem, se não tiverem um olhar ampliado, né? A se questão não tiver da um olhar ética, inclusivo também, né? Porque a tecnologia ela pode ser exclusiva. Isso, né? as questões éticas que estão sendo levantadas com toda essa, né, o chat GPT aí assustando as outras ferramentas. E, assim, caramba, cara, como é que é isso, né? E a minha privacidade, e essas informações, como é que isso vai ficar? LGPD, cibersegurança, acho que tem muitos desafios ainda pela por frente, exemplo, nos Estados Unidos agora, a grande questão é uma coisa impressionante que é assim, o Facebook, para conseguir 100 milhões de usuários, se não me engano, ele levou, sei lá, 4 anos, 5 anos. ChatGPT em 4 meses conseguiu isso, sabe? Então, olha a dimensão. E aí, ao mesmo tempo, eles estão agora no momento... O mundo agora, a partir da América do Norte, eles lá estão nessa discussão. São 2 pontos importantes. O primeiro ponto é a questão ética aplicada à questão de inteligência artificial. Então, assim... A inteligência artificial, existem 3 leis básicas que basta ser seguida. Ela não pode ser construída, por exemplo, para fazer mal ao humano, não pode ser construída. Então, são 3 leis básicas que precisam ser seguidas.
ela não pode usar nenhuma coisa para machucar alguém, ela não pode simplesmente se privilegiar do que está sendo do que ela tá, para que ela vai ser empregada. E uma terceira que eu me esqueci. Dá um Google aí. É um Google, dá um Google. Chat GPT. Vou perguntar pro chat GPT. Mas isso vem desde os primórdios. Se você pegar os filmes de IA, por exemplo, aí você pega os autores que falam, Isaac Asimov, Júlio Verne, todos eles seguem as 3 leis universais de inteligência artificial. E lá nós estamos num momento sério falando sobre ética. Porque assim, em Phoenix, nos Estados Unidos, não tem mais, assim, a maioria dos carros não estão mais com motorista de Uber. Os carros estão autônomos. E você entra num carro e não vê um motorista, a primeira coisa que você fala, a primeira coisa que você se arrepia. Eu não tenho cabelo, eu não fico arrepiado. Então, assim, e agora? E o carro fala com você. Você quer prosseguir com a sua viagem? E tem uma tela entre os 2 bancos da frente. Você tem até um espaço maior. Aí você fala, pai do céu, e agora? Vou ou não vou? Vamos, né? Aí você vê alguns vídeos, você vê que as pessoas ficam simplesmente abismadas, se assustam. Voltando naqueles 80% que você falou da área da saúde, isso não está se aplicando só na área da saúde. Isso está se aplicando no mundo geral. E aí o segundo ponto que eles falaram, o primeiro é ética, e o segundo é a inteligência artificial para transformar os nossos negócios sustentáveis, como visão de apoio à tomada de decisão. Porque somente empresas que, número 1, estão investindo em líderes, e número 2, veem projetos de inteligência artificial a curto prazo, nem é mais a médio, a tendência é de saírem largada na frente para poder manter seus negócios sustentáveis. Hoje não é mais o grande que engole o pequeno, é o mais rápido que engole o lento, né? Exatamente. É o mais Vocês estão me rápido. fazendo lembrar de uma característica da liderança que a gente chama do líder aposicional, que é aquele cara que joga em todas as posições. E não quer dizer que ele tenha profundidade em todas, mas lembra o próprio Fluminense atual, né? É verdade. A estratégia do técnico do Fluminense. Então, essa eu aprendi com o professor Evandro Tinoco. Então, a ideia do líder aposicional, que está ali trocando de posição, se necessário ele atua, mas ele sabe, ele conhece o que está ali por vir e o papel dele, como ele pode atuar. Essa questão da nova posição para o líder e o que sai do senso comum, de características importantes como inspiração, honestidade, capacidade de comunicação, isso passa a ser default. Então a gente tem que ralar um pouco mais para ter o default, para ser o generalista, para né? ser o generalista e depois partir para as novas posições e jogar nelas também, tão bem quanto e saber a nessas, hora né? certa de se posicionar também, né? Porque esse é o grande desafio do líder, né? Quando que você desafia o time, quando você entra junto, né? Ou protege o time, enfim. Chegando aqui ao final do nosso podcast, é um prazer novamente tê-los aqui, mas eu vou fazer minha pergunta final, como vocês estão vendo aí o futuro da saúde no Brasil, principalmente, né? Porque acho que lá fora isso está mais maturado, mas e aqui, né? Um país continental com desafios completamente heterogêneos, dependendo de onde estamos. Falar um pouquinho sobre o futuro da nossa saúde. Aí? Eu sou sempre muito otimista. Eu acho que a gente tem condições de impactar, de resolver problemas. É lógico, é uma questão multifatorial. A gente está percebendo agora no SEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, por exemplo, que o líder precisa sim estar antenado e se envolver com política. Senão não consegue
dar os nós, amarrar ou desamarrar o que precisa ser feito. Precisa estar antenado, não necessariamente se candidatando a nada, mas precisa entender o que está acontecendo, qual é o jogo, como é que funciona, e assim participar. Uma questão clara para mim é que a tecnologia pode ser um grande aliado. Né? Você vê o trabalho da Cônica, né? A parte de imagem, o que pode ser feito, multiplicação de recursos, né? De abrangência. Isso antes não era possível. Então, a gente precisa abraçar a tecnologia. Mas não pode ser desleixado, ser imprudente, não agindo com ética. A ética é um exercício de aprendizado, né? Uma caminhada de aprendizado sobre honestidade, sobre compromisso, sobre a melhor via para um coletivo, para aquele contexto. E assim a gente consegue beneficiar mais pessoas. Isso para mim está muito claro. Então temos que dar o uso correto à tecnologia, às inovações, aprender, reaprender, aprender a reaprender. Tudo que está acontecendo e se lançar de cabeça nisso. Isso para mim é muito claro. Legal. Bom, Carlos. Eu sou otimista, mas um pouco menos normalmente. Por isso que a gente se complementa bem. Mas eu acredito que a gente, alguns anos atrás, eu ia visitar um hospital e parecia que o hospital ele era realmente muito blindado a muitas inovações, a mudanças muito rápidas. Isso mudou. Tem mudado cada vez mais. E isso eu vejo com muito otimismo. Então surgem muitas oportunidades daqui para frente. Agora o como, que é o que a gente está colocando aqui na mesa, que talvez seja o principal, é a responsabilidade de como a gente vai inovar, a ética em cima disso tudo, né? Vai determinar para mim ali esse futuro, se vai ser realmente positivo, agora que a saúde está cada vez mais, né, aberta à inovação, aberta a uma tecnologia que antes, às vezes, ela nem queria nem chegar perto, né? Então, a gente vai começar a perceber daqui para frente, né? Essa é a minha percepção após a pandemia. Ele, né, como o Thiago falou, assim, teve uma mudança muito drástica. E, de certa forma, foi positiva para esse objetivo de inovação. Agora, cabe às pessoas que estão aqui responsáveis, e aí eu digo, principalmente os líderes, como a gente trouxe, né? Como que eles vão agir daqui para frente. Então, eu fico na torcida, né, com um pontinho de otimismo, sim, em relação ao futuro. E com os otimistas, né? Fica na torcida pelos inquietos. Só para não deixar aqui de passar a informação, são 3 leis do Isaac Asimov. Tá vendo? Eu vou falar, exatamente. A primeira, ajudando no podcast. Isso. Um robô não pode ferir um ser humano. Essa é a primeira. Segundo, um robô deve obedecer às ordens que devem ser dadas pelos humanos. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência desde que não venha ferir nem a primeira nem a segunda lei. Então isso vem no livro dele e que as pessoas estão aplicando isso no dia de hoje. Em relacionado à sua pergunta, só para poder encerrar, quero assim, agradecer. É enorme, eu fico muito feliz em ver o que vocês estão fazendo. Legal. Eu acho que isso é geração de conteúdo. Conteúdo é significativo para todas as instituições. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana. Eu acho que eu sou o mais otimista de todos aqui. Apesar de nós assim, estarmos navegando e bebendo na fonte onde a tecnologia ela mais se desenvolve, principalmente nos Estados Unidos e também no Oriente, se for falar Japão, onde a tecnologia ali está aflorada. O Brasil ainda tem... nós temos uma característica nós temos uma característica no brasileiro, que é essa característica que o Thiago comentou. A gente pode não ter uma posição... Nós somos multidisciplinares. Nós conseguimos atuar em diversos... Flexíveis. Nós somos flexíveis e isso torna o brasileiro diferente de muitas outras nações. A gente vai lá, bebe da fonte, enxerga, vê coisas legais, mas a gente traz para cá porque aplicar aqui é mais legal. É mais legal porque a gente tem o nosso sol, aqui a gente tem o nosso continente. Então, assim, e nós temos o nosso espaço. Temos um espaço muito grande para crescer aqui. E o brasileiro é um povo apaixonado, né? Um povo emotivo. Então, assim,
as lideranças, elas conseguem trazer assim à luz, né, dos desenvolvimentos, fazer com que as pessoas comprem a sua briga. Sabe? Assim, não, vamos fazer porque isso vai funcionar, vai dar certo. Se não funcionar, a gente vai consertar e vai dar certo. Nós somos então, assim, otimistas. Nós somos estamos aqui otimistas e vamos continuar, vamos andar para frente. É claro que esse bate-papo foi só um pedacinho. Eu vou pedir para o Thiago deixar um pouquinho aqui para a gente como faz para quem está assistindo esse podcast a conseguir fazer um programa de liderança, como eu tive a oportunidade e a honra de participar, como faz para ter acesso aos conteúdos da MedPortal, como que a gente faz para encontrá-los também nas mídias sociais, fazer uma conexão com vocês. Eu acho que é super importante, porque, afinal de contas, vocês também estão aqui gerando conteúdo, né, e levando educação para o Brasil. Legal, Dani. Obrigado mais uma vez. É realmente um prazer estar aqui com vocês. A gente tem 2 principais programas de desenvolvimento para líderes. O primeiro é o Healthcare e Leadership, que é liderança digital em saúde, que o MedPortal, junto ao SEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, lança esse programa anualmente. Estamos indo para a 3ª turma agora no 2º semestre. Então, o lançamento da 3ª turma para executivos, para alta liderança, pessoas que querem gerenciar os ativos digitais das suas organizações de uma maneira mais eficiente, mais transformadora. Então, esse é um programa. O outro programa é o Healthcare Leadership, que é o de Duke, que é uma das mais conceituadas universidades no mundo, que a gente está trazendo para o Brasil junto ao DHGE, Dignity Health Global Education, ofertando esse projeto traduzido para o português. Ah, tá vendo? Já tem uma facilidade aí. Exatamente. Para os executivos brasileiros. Eu estou tendo a honra de ser o facilitador desse curso. Então, um aprendizado enorme. Imagino. Assim, surpreendente até. E complementar ao que a gente vê no e-leadership. Então, são esses 2 programas. E aí você encontra, a partir da semana que vem, eles vão começar a ser divulgados. Legal. A partir de junho. Vamos colocar assim, é melhor, né? De junho de 2023. Sendo divulgados nas nossas redes sociais, no site do SEBEX. O nosso Instagram é o @medportalbr. Então, por lá vocês podem acessar. E o MedPortal, nosso site é o www.medportal.com.br. Também por lá podem fazer contato com a gente, vai ser um prazer. No LinkedIn também, só complementando, o MedPortal também pode ser encontrado. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos. Já que a gente tá fazendo, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos. A nossa fotinha aqui do dia. E para quem está assistindo a gente também, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, para não ter dúvida, para a gente conseguir acessar e dar a oportunidade também de todo mundo Vamos lá, galera. ter acesso ao conteúdo. Vamos juntar, vamos fazer uma selfie, hein? Ótimo. Aê, parabéns, Cônica, parabéns, Dani. E aí eu convido todo mundo que está aqui acompanhando o podcast da Cônica Minolta nos encontrar no nosso próximo conteúdo, no nosso próximo podcast. Muito obrigada a vocês. É sempre uma honra. Cada vez que a gente toma um café, a gente sai com um mindset completamente renovado. E é um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Prazer é nosso. Obrigado. Parabéns. Valeu.